Já dizia o filósofo Aristóteles que no meio termo é que está o equilíbrio. E é preciso que não só as mães, mas também os pais saibam educar os seus filhos, ajudando-os realmente a crescer na liberdade, na autonomia, na sua independência. E hoje temos o prazer de receber a psicóloga clínica e psicanalista Cíntia Boscovitch, que está aqui nos ajudando a perceber onde está essa medida certa entre o cuidado, a preocupação com os nossos filhos e esse excesso que vira realmente uma parte de controle excessivo. E Cíntia, a gente estava falando sobre os sinais, não é? Que as mães, os pais podem perceber, mostrando que eles estão excessivos. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as consequências mais comuns de crianças que são muito controladas pelos pais. Eu acho que o maior risco é a criança desistir dela mesma e se submeter e virar uma criança adaptada. Porque um pai e uma mãe que super controla, eles correm um risco de fazer com que a criança não seja ela mesma. Só que pode ser até que eles prefiram isso, porque ele vai se adaptar, e vai ser algo que eles desejam. Então é muito complicado, porque um pai e uma mãe que quer ver o filho feliz, primeiramente ele precisa trabalhar isso e ter claro para ele que o filho é do mundo. E não é dele. Por exemplo, essa criança tem a tendência a ser mais indecisa, a ser mais influenciada. Quais são, assim, os resultados mais comuns que a gente observa no comportamento da criança? Não dá pra gente saber ao certo, né? Porque cada indivíduo é um, não existe uma forma. Posso pegar 2 filhos gêmeos, sim, né, que vivem no mesmo ambiente, sob o mesmo controle, e um se rebela, o outro se submete. Então é muito relativo, depende, porque quando a gente pensa no desenvolvimento de um indivíduo, a gente tem que pensar no ambiente no qual ele está inserido, com uma família, e não só a família, tudo que tem em torno dela, mas também nas características individuais dele, nas questões, na própria personalidade, no que ele tem de bagagem genética, enfim, tudo que ele tem, que é dele próprio, que não depende do ambiente. Então é essa que faz a diferença, porque depende da força que ele tem para sair desse supercontrole, porque às vezes o supercontrole nem sempre é um controle direto, ele pode ser indireto e sutil. E por isso exemplo, se dá nas entrelinhas. Por exemplo, uma mãe que aparentemente ela quer que o filho faça algo que ela deseja e ela induz ele a fazer isso. Não me ocorre nenhum exemplo específico, né? Mas, por exemplo, pode ser a profissão que a criança quer escolher, por exemplo? Pode ser. É muito comum a gente ver isso em famílias de médicos, de advogados. E aí o filho acha que ele quer ser médico, que ele quer ser advogado. Pode ser que de fato ele queira ser. Mas pode ser que não, que ele se submeteu a um desejo da família. É a questão do cabelo, né? Muitas vezes a gente vê a criança quer cortar o cabelo de uma forma, lógico, tudo dentro de coisas razoáveis, mas não, isso não combina com você. Cabelo é muito comum, principalmente quando a criança está ficando maiorzinha, lá pelos 10, 12 anos, e aí o filho quer deixar o cabelo grande, o pai não deixa, aí vira um problema. E a gente tem que entender, né? Cabelo cresce, né? Agora pode ser, tem coisas que... Tatuagens, que não são, essas coisas tem que tomar um cuidado. Aí a família tem que observar o que é tolerável e o que dá para ser negociado. Isso é muito comum com adolescente. Com então, adolescente, isso é o tempo inteiro você vivendo isso. Eu sou mãe de adolescente, eu sei como é que é. É o tempo inteiro você observando quais são os seus limites e o que o teu filho está te propondo, que você pode aceitar ou não. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho é a questão, você estava falando de adolescente. Hoje, a gente vive uma insegurança, vive um medo, os filhos têm que sair, porque tem que ter os amigos, tem que ter o seu meio ali de desenvolver as suas habilidades sociais. E, como disse até um telespectador, a mãe fica chata porque fica telefonando a toda hora para saber se chegou bem, que horas vai chegar. Até onde vai o controle que seria adequado entre a segurança de um filho, quero que você me ligue sim, me diga que chegou, e aonde ultrapassa, que são aqueles 200 telefonemas durante uma balada, durante um momento em que o filho está com os amigos? Aí vai depender de várias coisas, de novo. Depende da mãe, depende do filho. E a gente não pode esquecer que a gente vive em cidade violenta. Né? As mães automaticamente já são mais tensas e preocupadas do que há 20 anos atrás. Sem dúvida. Né? O que algumas mães vivem hoje, até em termos de drogas, até em termos... E não só de violência urbana mesmo, são coisas que mães de 20, 30 anos não viviam. Então, isso é um dado de realidade que a gente tem que considerar sempre.
Agora, se fosse assim, todas as mães seriam estressadas e tensas e todos os filhos seriam problemáticos. Sim. E não é. Então, a gente já começa a pensar que tem algo do individual que faz com que algumas famílias funcionem de determinada maneira e outras, né, diferentes. Então, o que é que você vai pensar o que é aceitável ou não? Termos de horário. Então, é aceitável você falar sempre pro teu filho, olha, eu sei que você vai para tal lugar, evidentemente, baladinhas começam 11, 11 e pouco, então negociar com ele um horário e falar para ele claramente, olha, esse horário é razoável, se você não puder chegar a tal hora, me ligue, me avise, isto não é controle, isto é algo que representa cuidado, não é? Porque com adolescente, eles acham que eles são independentes, Sem mas dúvida. também se você larga a mão, Não pode, é né? complicado. Com Então certeza. você tem sempre que estar atenta, sempre tem que estar observando o que ele pode e o que ele não pode, porque eles acham que podem tudo. Sem Eles dúvida. acham que eles podem já pegar a mochila deles e viver a vida independentemente. E não é bem assim. Claro. Precisa ter um cuidado, precisa estar atento ao que o mundo tá oferecendo. Existem drogas e sempre conversar. O diálogo é a melhor alternativa. Ô, Cíntia, então você quer dizer que controlar é limitar ou tem uma diferença em colocar limites e controlar? Porque Completamente. Você está falando de colocar limites, né? Limite é importante e fundamental. Porque se você pensar até no limite num copo d'água, que tem água, se não tem o copo, a água se perde, né? Então, o limite, ele é fundamental para organizar a criança, o adolescente, para ele saber até onde ele pode e até onde ele não pode. Quer um exemplo? Na casa da maioria das pessoas, tem coisas que podem e tem coisas que não podem. Por exemplo, nenhuma mãe vai discordar de mim que o filho não vai poder jantar pendurado na janela. Né? Por que não faz isso? Porque não dá, porque ele pode cair lá para baixo. Né? Isso não se faz. Mas, às vezes, as mães permitem, os pais permitem, as famílias permitem outras coisas. Então, é importante. O limite, sim, é importante. O supercontrole é muito delicado também, às vezes, de perceber. Porque pode ser que, para uma mãe, ela está dando limite. E ela sente que está dando limite, mas, na verdade, ela está super controlando, super protegendo. É que, na verdade, o limite seria alguma coisa dizendo assim, você não pode jantar na janela, como você falou, né? Mas o supercontrole seria assim, ei, você tá jantando na janela? Ei, você tá jantando na janela? Ei, você tá jantando na janela? Seria uma coisa assim? Não, porque jantar na janela ninguém vai jantar. Eu tô dando Né? só Porque um principalmente se você morar no 20º andar, você vai cair lá embaixo. Agora, por exemplo, você comeu? Você comeu? Ou então querer que ele coma determinadas coisas que ele não suporta. E o agasalho, hein? Quantas vezes a gente sai... Você já se agasalhou? Você levou o agasalho? Pega o agasalho, põe uma... Tá com o pé no chão? Não, tá com o pé na cabeça, né? Porque toda hora Mas tá o com o pé no agasalho chão, já tá com virou o pé quase no que um chão. clichê, né? Qual É mãe não verdade. fala do Com agasalho, né? Não certeza. tem uma mãe que não fala, põe o agasalho. Porque às vezes... E às vezes corre o risco também da criança ficar com hipertermia, porque ela vai superaquecer. Agora, a criança também sabe, porque frio, quantidade de frio é muito subjetivo. Eu sinto muito frio, pode ser que você sinta muito Claro. menos do que eu. Agora, a criança às vezes precisa passar frio. Exatamente. E a consequência vai mostrar a ela que ela deveria ouvir aquilo que ela foi orientada. E aí, então, vamos lá, na última parte. Eu percebi que eu sou controladora, mas ao mesmo tempo eu quero estar atenta às necessidades dos meus filhos. O que devo fazer quando eu percebo que meu filho está em dificuldade? Depende da idade. Se a gente falar de uma criança pequena, você tá junto mesmo, observando, não fazer por. Estar junto exatamente. é uma coisa, fazer por é outra. Agora, se é um adolescente, até uma certa idade, vamos pensar até uns 8, 10, 12 anos, tem coisas que você tem que decidir pelo filho. Né? Por exemplo, ele tem um passeio na escola, ele tá com maior dificuldade para ir porque ele tá ansioso, tá preocupado, não quer ir porque acha que não vai aguentar. E aí a mãe vai falar, não, vai, filho, você tem condição de ir. Ele se sente seguro. Agora, tem aquele adolescente que quer fazer certas coisas e que os pais não concordam. Então tem que conversar. A família tem que junta descobrir, né? Principalmente quando a gente fala de adolescente, que tem coisas que são dos pais, tem coisas que são dos filhos e tem coisas que vão ser discutidas e descobertas junto. Sem dúvida. Porque se não conversar, a gente não vai nunca chegar em lugar nenhum. Com certeza. Tem que Cíntia, observar. A conversa, de fato, resolve?
Porque não tem aquela história que você fala, você conversa e o filho vai e faz diferente. Quanto menor a criança for, menos conversa, mais atitude. Criança precisa de ação, de atitude. Não é que ele nunca vai poder falar. Claro, ele tem que ter espaço para se expressar, espaço para se colocar. Agora, quanto maior ele vai ficando, mais necessidade de explicação até ele mesmo precisa, porque ele discute. E é importante que filho adolescente questione, conteste, porque mostra que ele tem força. Certo, e o Isso respeito é um adulto também, saudável. né? Um adulto saudável é aquele que questiona, né, que não vai se submeter a tudo, até mesmo em regras sociais, né, situação de política, o que a gente vive, né, no país, as pessoas indo para as ruas contestando. Isso é saudável. Agora, é saudável até um ponto em que isso tenha respeito, tenha cuidado, tenha... isso também vai depender do exemplo que ele tem em casa. O pai que respeita o filho, ele também vai ser respeitado. E isso precisa ser sempre muito claro. E aí, esse respeito, a gente sempre ressalta, que são aquelas coisinhas básicas do dia a dia de pedir, por favor, agradecer a colaboração, a maneira de se relacionar com o filho, que seja aquela que a gente se relaciona com o nosso chefe, né? Com o mesmo respeito, nesse sentido eu digo. Quer dizer, se você trata a pessoa adequadamente, a resposta sempre será positiva. Isso Mas não de tanto tem que erro. os pais falam, às vezes, é interessante que a gente vê muito isso, né? Pai fala muito, repete muito, às vezes a mesma coisa, obrigado, sente direito. Daí vai lá numa festinha, ou vai encontrar, ou viaja com uma outra família e recebe elogios. Nossa, como seu filho é educado, como seu filho é bacana. Porque aquilo foi introjetado. Né? Tanto que se foi dito, isso se dá em relação aos valores também. Sim. Os valores éticos, morais vão acontecendo à medida que ele vai experienciando isso no dia a dia dele. Se é uma mãe que mente, um pai que mente, essa criança automaticamente vai mentir. Com certeza. Então o exemplo, né, ele vale mais do que milhares de palavras. E essa confiança toda que os pais põem no filho e tudo mais, isso depois reflete na criatividade, na espontaneidade, na descontração do próprio filho? Com certeza. Não só na confiança, mas o cuidado que ele estabeleceu de estar junto, de permitir que ele se desenvolva em termos de autonomia. Isso é a base da criatividade. Exatamente. Olha quantas coisas nós aprendemos hoje com a Cíntia e tenho certeza que você gostou e quer assistir de novo essa entrevista para registrar cada vez mais as dicas. Como é que ela pode assistir, o nosso telespectador, as nossas entrevistas e aprender cada vez mais? É muito fácil, Suzy. No nosso site, que é paulinas.org.br, tem um arquivo lá com todos os vídeos, com Isso todas as mesmo. entrevistas. É verdade. E você também pode procurar a gente no Facebook, que é a TV Paulinas no Facebook. Tá certo? Tem nossa página lá, você pode dar um curtir na gente e pode ver todos os vídeos. Exatamente. Eu quero agradecer demais, Cíntia, a sua participação Que muito peninha. elucidativa e quero que você retorne para falar mais coisas a respeito dessa parte da psicologia que encanta a todos nós. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, muito agradável a gente poder discutir essas questões e estou à disposição para que vocês precisarem, os próprios telespectadores também. Com certeza. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo. Eu vou dar ali uma palavrinha com a mamãe e também do Teco e a mamãe do Marcinho e voltamos já já com mais dicas de como você pode viver com a família feliz no nosso quadro Faça Junto, vendo coisas muito interessantes pra gente agregar valores a todas as pessoas que são importantes para nós, nossos filhos, nossos familiares. Eu vou rapidinho pro intervalo e volto já já.